Muito bem. Vida espiritual, né? O que nós podemos entender sobre essa vida espiritual? Vida essa que nós temos que trazer para o agora. Não é esperar a desencarnação para viver como um espírito, né? Nós somos, nesse momento, na verdade, espíritos encarnados, né? Experimentando aqui a vida como seres materiais, como matéria, né? Mas a nossa essência, 100% da nossa essência é espírito. Então, se eu estou aqui buscando melhoras espirituais, buscando situações melhores para o meu espírito, se faz necessário que eu tenha a vida espiritual já inserida aqui. Não que ela aconteça quando eu regressar à vida do espírito, né? A erraticidade, ao plano espiritual. E que vida é essa que nós temos que trazer para o agora? O que eu preciso entender disso para desenvolver esse processo na minha existência atual? Nós temos que pensar que todos nós aqui, eu, você aí, antes de encarnar, tínhamos ali as nossas necessidades, os nossos desejos, aquilo que estaríamos vindo buscar aqui. E isso está onde, Kleber? Eu não me lembro disso, eu não me recordo disso. É o que eu recebo aí da maioria dos comentários dos meus vídeos, dessa injustiça de nós não lembrarmos das coisas e vivermos uma vida às cegas. Bom, não é bem assim que a coisa acontece para mim e para você. Nós não temos a lembrança do passado, das nossas obrigações que temos aqui quando montamos ali o nosso plano encarnatório, mas isso não significa que não seremos levados a condições nesta vida aonde eu e você iremos precisar ali confrontar determinadas situações para crescer e amadurecer. E esses propósitos, esses encontros, estão elencados, estão ligados aos eventos de outras vidas, né? A momentos iguais de outras existências. Então o nosso mentor, os espíritos, vão levar a mim e a você a viver situações iguais e parecidas com as de existências anteriores, né? Em níveis menores, porque nós estamos... Fiquem à vontade para fazer pergunta. Estamos aqui treinando, se educando, então passaremos por momentos parecidos com de existências anteriores, na intenção de buscar esse esclarecimento, buscar esse avanço nesse processo. O que não podemos fazer, né? Eu recomendo que não se faça nesse sentido, é fugir dos compromissos, fugir das situações da vida, né? Porque se eu me isolo completamente do mundo, eu estou me isolando frente à necessidade da minha própria evolução. Eu estou colocando de lado a minha existência na matéria, o real motivo de eu estar aqui, né? Porque seria simples a gente viver em equilíbrio, né? Em uma situação favorável, se nós estivéssemos sozinhos em algum lugar, né? Porque ninguém iria tirar a minha tranquilidade, ninguém ia afrontar contra as minhas vontades, os meus desejos, aí há de se concordar comigo que fica fácil nesse sentido, né? Porque ninguém está atentando contra mim, ninguém está fazendo com que eu passe por situações de conflito, então esse não é o caminho. Nós temos que enfrentar a vida, enfrentar as situações para buscar amadurecimento e crescimento. Esse deve ser o desejo de todos nós na nossa existência aqui na atualidade, tá? Mas há algo mais que nós podemos fazer nesse sentido. Isso é o que todo mundo escuta, né? De enfrentar a vida, enfrentar as situações, buscar o equilíbrio com os entes queridos, com aqueles que estão próximos a nós, que é o propósito, que é a missão. Isso já é muito falado, muito difundido aí por vários meios, por vários livros e outras coisas mais. Mas há uma coisa que a gente tem também que buscar. Eu nesse momento e você nesse momento aí assistindo essa live, nós somos almas encarnadas, né? O que é essa alma? O que é a alma, Kleber? A alma é quando o espírito se aproxima do corpo físico, no momento ali da concepção da nova vida, o espírito cria a alma que irá viver aqui, né? Então nós temos a alma e o espírito, estão ligados, mas não são a mesma coisa, diferem em alguns pontos, tá? Que pontos são esses? A alma não tem conhecimento espiritual, ela é alimentada
durante a existência, durante o agora. É o nosso caso aqui, que estamos aí à procura de informação. Já o espírito, ele detém o conhecimento de existências anteriores, de vidas, experiências espirituais, momentos espirituais, só que não está acessível, entre aspas, para nós, tá? Qual é a nossa tarefa, a nossa lição de casa? Buscar a conexão mais próxima com esse espírito. Estar mais próximo desse espírito. E como que eu me aproximo do meu próprio espírito, Kleber? Você falou que eles estão ligados, mas eu, ao mesmo tempo, estou distante dele. Como assim? Como eu posso estar distante do meu espírito? O seu espírito tem anseios, tinha anseios, ou tem esses anseios, de uma evolução espiritual, de um caminho, de um progresso, né, na vida do espírito. Quanto que você na alma e eu na alma posso estar no anseio, na busca por realizações materiais, por acúmulos materiais, por viver desejos, viver sensações. Então, se eu estou assim, se eu estou num momento, ou estou durante toda a vida, buscando somente as questões que envolvem o lado material, os desejos materiais, eu estou me afastando do meu espírito, da razão, das necessidades do meu espírito. Então eu preciso me alinhar com o meu espírito, eu preciso começar a observar a minha vida, toda a minha história nesse mundo já, e ver aonde ali eu não consigo ter um equilíbrio, não consigo ter um momento de paz, e tentar entender aquilo e tentar pensar da seguinte forma: será que é essa uma das coisas que eu vim trabalhar aqui nessa existência? Será que esse é um ponto que eu preciso me educar e avançar na vida como encarnado? Quando você começa a fazer essas menções de analisar a sua existência, a sua vida, o seu caminho, você começa a se aproximar mais do seu espírito. E aí o espírito que estudou antes de encarnar, que frequentou palestras, que assistiu vídeos sobre o assunto na espiritualidade, tem muita informação a lhe passar sobre aquilo que você está vivendo naquele momento. Ele pode dar intuições a você, dar caminhos a você, aonde você progrida naquele processo que você está vivendo. Mas, como eu disse, se você estiver nesse momento olhando somente para as questões da matéria, para os desejos, necessidades, sensações, prazeres, o espírito está afastado. Ele está completamente oculto a você, porque não há frequência, não há padrão, não há nossa vontade naquilo. Eu não quero me harmonizar com ninguém. É um direito que nós temos. Eu não quero ter uma relação saudável com determinada pessoa. Eu não quero trabalhar a raiva em mim. Eu não quero trabalhar a falta de empatia. Eu não estou a fim de trabalhar essas coisas. Então, quando nós nos colocamos assim, eu coloco ainda mais distância no meu espírito, coloco ele mais para longe de mim ainda, porque eu não quero caminhar na mesma direção que ele está caminhando. Quando nós começamos a estudar a espiritualidade, nos envolvemos com assuntos espirituais, eu vou observando as coisas, analisando as coisas que estão à minha volta, porque os livros promovem isso, uma auto-observação da vida, eu começo a dar um pouco de verdade, um pouco de ciência para as questões que envolvem esse espírito que está próximo a mim, que é o meu próprio espírito, né? E aí eu começo a entrar numa frequência com ele, num bate-papo com ele interessante, né? E aí ele começa a exigir de mim, isso é uma verdade, tá, uma profundidade maior nas percepções que envolvem a minha vida, naquilo que está, né, inserido no meu sistema de agora, na minha existência do agora. E aí vamos pegar, avançando um pouquinho aí, numa pessoa que já está buscando espiritualidade, que está estudando espiritualidade, que já ouviu esse conceito, né? Que tem muito claro esse conceito que estamos aqui para prosperar, para avançar, para crescer, para se desenvolver. Não está tão ligado às questões materiais, as usa como um meio de vida, mas aquilo não domina ela. Aquela pessoa que já está ali no caminho, né? Como será essa aproximação? Ela será mais contundente? Ela será mais forte? Sofrerei uma pressão maior, né, na minha vida em função disso? Certamente que sim, né? Porque se você se alinhar profundamente com as questões do espírito, a cobrança e a expectativa, né, ela vai aumentar, né? Por quê?
Porque você sabe que você está aqui, que eu estou aqui, para prosperar. Prosperar no sentido da minha condição como espírito, não da minha condição como ser material. Eu não sou matéria, vocês não são matéria. Estamos, nesse momento, materiais. Então eu tenho que trabalhar as questões do espírito. Então, se eu estou mais próximo a ele nesse momento, se eu estou em comunhão maior com ele, porque eu estou estudando, estou analisando, estou tentando me corrigir nesse lado, me corrigir naquele lado, ele vai cada vez mais impor mais a você para que você tenha um êxito mais produtivo possível, desculpa, nessa existência atual. Então haverá, assim, uma cobrança maior. Daí surge essa história de que quanto mais a gente sabe, mais a gente é cobrado. E de fato isso é uma verdade para nós, tá? Eu sempre faço essa analogia, né, com o período da escola, né? Nós, quando estamos ali na primeira série, você não recebe disciplinas, provas de 5º ano, de 6º ano, de 7º ano. Você tem ali os testes, as avaliações, né, o lúdico ali do primeiro ano, para o primeiro ano, né? Você fica dentro daquela perspectiva aqui. Não se pega uma matéria de uma série mais adiantada e traz a você, porque você ainda não tem capacidade mental, cognitiva para lidar com aquilo. Mas conforme você vai avançando nas séries que estão pela frente, vão ficando mais difíceis, mais complicadas, mais complexas, se exige mais de cada um de nós na escola. Isso é o normal. Na vida espiritual também não é diferente, também não será diferente para nós em momento algum. Conforme eu vou me aproximando do Espírito, trazendo ele para mim, ele vai buscando em seus arquivos pessoais, na sua consciência, provas mais difíceis. E o mentor também, olhando para isso, vê, bom, Kleber agora tem capacidade, teoricamente, de lidar com essa situação, então vamos trazer essa situação até ele. Quando traz essa situação até mim, o espírito que estudou aquilo, que assistiu palestras antes de encarnar, também pega todo o conhecimento armazenado dentro dele e disponibiliza para o Kleber. Só que aí tem um ponto. Se eu não estou fazendo a lição de casa, qual é a lição de casa? Eu e você temos que educar a alma, o pensamento do agora. Se eu não estou educando essa alma, eu não recebo bem essa informação. Ela fica truncada pelo caminho. Ela não consegue ter uma fluidez em mim porque eu parei. Eu não consigo ter um desenvolvimento mais porque eu decidi não estudar mais. Então eu preciso sempre estar buscando informações, né, respostas para as coisas, lendo, assistindo, consumindo, observando, para que eu consiga receber essa informação do meu espírito de uma forma mais fluida. Porque se vocês lerem em obras, né, espíritas e outras obras mais que nós conhecemos, né, você vai ver lá que os espíritos assistem palestras, né? Eles passam lá tempo lá se dedicando a isso, ouvindo, né, os mentores, os espíritos mais sábios explicarem situações. Eu gosto de pensar assim, vamos imaginar que você é uma pessoa que precisa trabalhar a raiva, né, que você é um espírito ainda muito ligado à questão da raiva. E aí, depois de ser tratado ali, depois da desencarnação, você foi tratado, se readaptou à vida espiritual, reencontrou familiares, está tudo certo, está tudo bem com você, você já tem uma vaguinha lá em alguma colônia espiritual, e aí, só que nada, nem na vida material, nem na vida espiritual, você fica ocioso, né? Aí o seu mentor lá na colônia vai falar, ó, Kleber, para sua necessidade de raiva, nós temos essa grade de ensino e de educação. Você vai realizar essas tarefas durante o dia, que será o nosso trabalho, a nossa colaboração para existir na colônia, né? E em determinado período ali você pode se ausentar das suas atividades e ir para essa grade de ensino aqui, onde serão discutidos aí assuntos que permeiam a raiva quando estamos encarnados. E aí nós vamos até essas salas de aula e recebemos ali instruções de espíritos avançados no processo. Espíritos que viveram aqui, que tiveram raiva, que passaram por situações turbulentas, mas que transcenderam isso, que cresceram nesse sentido e hoje se dedicam a ensinar aqueles que vão até lá. Então eu e você certamente frequentamos essas aulas, certamente passamos por terapias quando estávamos na vida espiritual e conseguimos ali entender vários aspectos que movem a vida como encarnado.
Mas aonde é a prova? Aonde que você tira a nota? Aonde que você demonstra que você de fato alcançou uma maturidade sobre o sentimento de raiva? Vivendo na matéria. É quando nós estamos aqui inseridos no ego, no corpo físico, no primitivo do nosso ser, né, do ser material, que nós confrontamos ele, que eu luto ali contra a minha alma, dizendo a ela, ó, não é por aí, né? Não quero que você sinta raiva, que você sinta essas sensações, eu não posso viver assim. Então há esse embate, essa prova é realizada aqui, por isso nós encarnamos. Por isso que nós não ficamos só lá estudando, praticando, né, evoluindo e crescendo, porque eu ainda não estou maduro. Porque é simples você ter equilíbrio, como a gente disse lá no começo, em situações completamente favoráveis, aonde ninguém te ofende com palavras, aonde ninguém te exige nada que você não esteja disposto a fazer. Então, nesses ambientes, eu vou ser uma pessoa equilibrada, porque se eu morar numa colônia, por exemplo, eu tiver tudo à disposição da minha vida ali sem esforço nenhum, né? Ou seja, ter equilíbrio ali é fácil. E ter esse equilíbrio aqui na vida física é fácil? Não é fácil. Porque tudo aqui trabalha contra a gente, vamos pensar assim, né? No sentido de que eu tenho que me equilibrar a todo momento. Tudo à nossa volta tende a nos tirar o senso do equilíbrio. Então eu preciso colocar o meu espírito sobre isso, né? Colocar uma razão de pensamento espiritual sobre isso. É a vida espiritual na vida material. É entender o porquê que aquela pessoa está perto de mim, entender por que eu estou nessa família, por que eu vivo essa situação, por que eu preciso aprender isso, por que me falta isso, por que eu tenho essa dificuldade física, e por aí vai, né? Eu tenho que entender tudo isso e começar a refletir com essa razão do espírito. Peraí, se eu preciso viver uma desarmonia para essa pessoa, o que será que eu aprontei com essa pessoa no passado, né? O que será que aconteceu? Eu tenho que pensar nisso, né? Por que eu estou nessa situação com ela? O que eu não estou sendo flexível em relação a ela, né? O que eu posso melhorar para trazer para esse convívio algo positivo, né? Porque a gente sabe que amar é um processo demorado, mas trabalhar o perdão ali, a mudança da energia é algo já possível para a gente, porque não é bom a gente viver num ambiente onde há desequilíbrios constantes, né? Com uma situação como uma pessoa do nosso trabalho, da nossa família, enfim. Então eu preciso trazer essa normalidade para aquela situação. Por que eu estou vendo assim? Porque eu já me enxergo como espírito, me entendo como espírito vivendo na matéria e sei que aquela pessoa está ali para promover alguma coisa em mim. Não esqueçamos que nós somos o problema de outra pessoa também, tá? Muitas pessoas nos olham e têm sentimentos, né, duros, pesados quando estamos perto, né? Porque eu desperto alguma coisa naquela pessoa que a incomoda e ela está tentando ali ser melhor em relação à minha energia, em relação a minha presença. Então, um é ferramenta do outro no processo evolutivo, tá? Quando nós avançamos, como eu vinha dizendo, e temos essa aproximação maior do nosso espírito, né, na minha vida material, eu quando saio do corpo à noite, pelo desdobramento astral, pela emancipação do espírito, o espírito me insere novas informações, mais compromissos, mais trabalho, mais dedicação, mais empenho. Lembra, pessoal? A gente para encarnar chorou. A gente para vir para cá doeu. A gente deixou pessoas lá na vida espiritual que nós temos uma saudade imensa dessas pessoas, né? E estamos aqui vivendo, né, essa dureza da vida física, né? Esses momentos difíceis. Tem momentos bons? Claro que tem, mas esses momentos duros, né, essas dificuldades aqui, né, para crescer, para evoluir, né? Como já foi dito várias vezes, a felicidade não está nesse mundo, né? Por que a felicidade não está aqui na vida material? Tudo que a gente considera felicidade aqui à nossa volta é perecível. Tudo aqui tem um prazo de validade à nossa volta. O relacionamento tem um prazo de validade, porque eu vou desencarnar e a pessoa vai desencarnar. O carro que eu compro, ele é perecível, que me traz felicidade.
Uma hora ele vai se deteriorar e você vai vendê-lo e aí ele já não é mais útil. O celular que você comprou, o último modelo, que te deixa feliz, que te deixa alegre, satisfeito, que legal, e tem que ser assim mesmo, mas daqui 2, 3 dias você nem está mais se importando com ele, a felicidade deixou de existir. Olha, eu vou ali naquele restaurante, aquilo me deixa tão feliz, você vai lá, come, né? Se sente feliz por estar comendo aquilo, por estar se sentindo bem, estar ali com os amigos, com a família, é algo muito prazeroso, claro, mas quando vem a conta já começa a dar uma tristeza, né? Enfim, tudo aqui é perecível, então a felicidade não está aqui. A felicidade está na vida espiritual, porque lá é a verdade de cada um de nós. Aqui estamos vivendo a ilusão. Aqui, o que a gente considera a normalidade, na verdade, nós estamos sendo, eu não gostaria de dizer assim, mas enganados o tempo todo, né? Iludidos, lubridiados o tempo todo. É só a gente analisar a questão que envolve, né, a família, os relacionamentos, né? Eu já disse isso, outros dizem, livros dizem isso, em todos os livros. Quase que a grande maioria de nós, nas relações amorosas, estamos aí convivendo com alguém que nos fez mal em existência anterior. Ou eu fiz um mal a essa pessoa, né? Não temos como ter a precisão dessa informação. Então, você percebe como é uma ilusão. Você olha ali para o seu companheiro, para a sua companheira, só como eu a amo, né? Como eu amo ele, né? Mas na vida espiritual, antes de encarnar, você estava dando joelhada nele, né? Você estava querendo arrancar os cabelos dele, né? Você percebe como a gente fica dentro de um processo, né, ilusório, uma holografia completa, para se consertar, para conseguir buscar harmonia nessas situações, para conseguir entender a mim e a essa outra pessoa de uma vida diferente, de uma forma diferente. Então, aqui é ilusão, não há nada aqui que nós devemos ter, na verdade, apego por isso. Devemos considerar isso como único, meu, pessoal. Não, tudo aqui, nem o corpo físico é seu. Isso você não vai levar. Os bens materiais, então, não precisa nem comentar, ninguém leva absolutamente nada daqui a não ser o pensamento, as ideias. A única coisa que nós levaremos aqui a termos de físico é a ideia mental que eu tenho de mim mesmo, porque essa ideia irá criar o nosso corpo espiritual. Somente isso, né? Então a gente percebe que nada no mundo físico pertence a mim e a você. E por que nós lutamos tanto com isso então? Por que eu deixo com que isso domine tanto a mim e faça doer tanto em mim durante toda a minha vida? Né? Porque eu estou apegado a isso, eu estou preso nisso. Eu estou olhando com a minha alma a minha existência, e não com o meu espírito. Eu preciso ter um olhar espiritual na minha vida. O dia que tivermos isso com afinco em nossa sociedade, ou seja, todos aqueles encarnados estiverem olhando para as suas posições, as suas situações com uma visão espiritual, nós estaremos vivendo tempos melhores como comunidade espiritual encarnada, tá? Usando da vida material para o propósito dela, que é espiar e provar nesse momento. Lá no futuro, seremos regenerados, lá no futuro seremos mundo felizes, mas para a gente chegar lá, eu preciso viver tudo isso que eu estou vivendo agora, vocês também, transmutar todas essas situações e alcançar níveis melhores. Como eu estava falando do desdobramento, que o espírito vem e insere um monte de coisa, porque, olha que interessante, quando nós saímos do corpo à noite, né, como eu mencionei, a alma e ao espírito. Quando eu saio do corpo, não é a razão da alma que assume o processo. Quem assume esse processo nesse momento é o espírito. Você está em razão do espírito, não mais em razão de pensamento da alma. E aí esse espírito, nós, né, vamos até o mentor passa ali, tá faltando isso, tá melhorando isso, tá assim, tá assado, precisa encontrar isso, precisa encontrar aquilo, precisa resolver isso, tal. O mentor tem esse papel, né? Ele não tem o papel de nos ajudar no sentido de que, ele vai facilitar os meus caminhos para mim ganhar mais dinheiro. Esquece isso da vida espiritual, tá? Espiritualidade não é balcão de negócio. E aí o mentor passa essas informações para o espírito, que por sua vez vai tentar fluir esses pensamentos para a alma vivendo aqui, existindo no agora. Só que se não houver um alinhamento de frequências, de pensamentos, não passa. E aí eu e você estaremos patinando na vida material. Ou seja,
uma verdade tem que ser dita, você está gastando um cartucho aqui, você está gastando uma existência, porque você escolheu viver muito mais as questões da alma, da matéria, do que a questão do espírito. Então, muitos perguntam, para que tanto conhecimento, Kleber? Para que buscar tanta informação? Para que ler tanto, assistir tantos vídeos, as lives do Kleber, lives de outras pessoas? Para que tudo isso? Para conseguir me comunicar com o meu espírito. Para entender o que o meu espírito veio fazer aqui. Para conhecer isso, conseguir, tirar as melhores notas nessas provas que nós fazemos aqui. Esse é o nosso objetivo aqui, não se iluda do contrário. Isso é muito dito, né? Mas é uma verdade. Se eu desencarnar hoje, primeiro mês, segundo, terceiro, quarto, quinto mês ainda, irão ali lembrar, né, de mim, né? Irão passar pelas minhas coisas e terão ali a lembrança da minha existência. Mas um ano depois, né, pode ser que algum parente vá até o cemitério ali colocar uma vela, uma rosa ali para mim, alguma coisa nesse sentido. 5, 10 anos depois, eu estarei na memória de alguns só. 50, 100 anos depois, eu nem existirei mais no pensamento de ninguém. Então, chega a ser assim, uma situação que a gente, irrisória, né? Risonha para nós, ficarmos preservando tanto uma imagem que ela será assim, desfeita rapidamente depois do nosso desencarne. Né? Será muito rápido esse processo de as pessoas se esquecerem, se desconectarem da ideia de você tem que fazer isso mesmo. Né? Não quero estar lá na espiritualidade e as pessoas me chamando de volta para cá. Muito pelo contrário, quero continuar lá na vida espiritual com as minhas dores, as minhas questões, o meu avanço, o meu processo pessoal. Tá? Então, eu tenho e você tem que começar a pensar nesse sentido. Como trazer a vida espiritual, a perspectiva espiritual para a vida material. Trazer isso, inserir na sua vida e começar esse caminho aí de renovação, de avanço e de crescimento.